pessoal, tudo bem? Estou aqui no meio do nada, no meio do mato, no meio de um sol escaldante, para falar do smartphone lançado em 2015, uma ideia completamente maluca, quando a Motorola decidiu lançar um aparelho com uma chamada tela indestrutível, a Moto Shadow Shield. Eu estou falando dele, o Moto X Force. Este celular aqui é um celular incrível e ao mesmo tempo bizarro, onde você pode simplesmente fazer isso aqui e que não acontece nada. E o vídeo dele será deste aparelho, lançando pelo seu design, um aparelho completamente parrudo, como vocês podem ver, é um aparelho sim bem parrudo, é um aparelho que é feito para aguentar porrada, e ao mesmo tempo que é um aparelho bem bonitinho, um aparelho que tem a sua construção aqui à frente, pelo menos essa película aqui é plástica que ele contém. Tem essas bordas de metal, se não só focar, claro, né? É difícil. E tem essa tampa traseira emborrachada. Tem versões desse celular que tem tanto couro, quanto essa versão emborrachada, quanto a versão mais incrível que eu acho bonita. É a versão com Kevlar. Mas que, né? Kevlar acaba esfiando com o tempo. Mas ainda assim é um aparelho muito bonito. Fora que, como eu fiz na introdução, eu posso simplesmente fazer isso aqui, o aparelho simplesmente cai e não acontece nada com o aparelho. Aí, ó, o aparelho segue firme e forte. Eu acho isso muito bizarro. Agora falando sobre o seu display. Isso aqui é uma tela Super AMOLED com uma resolução de 2560 por 1440p, uma densidade aproximada ali de 540, 550 ppi de densidade. É uma tela e tanto, com aquela tecnologia que a Motorola lançou lá em 2015, a Moto Shadow Shield, que são 7 camadas nessa tela. Um display flexível, só que eu não vou lembrar disso de cabeça agora. Porém, é aquilo. Apesar de só ser incrivelmente resistente à queda, ele está suscetível sim a danos, como por exemplo, ele já tem um danozinho aqui de 10 de pixel, nesse cantinho aqui, que fica bem a mostra com tela branca. E tem um 10 de pixel aqui e tem outro aqui. Porém, é aquilo. A ideia maluca de você simplesmente jogar o aparelho e não acontecer nada é algo realmente bem impressionante. E ainda assim, esse celular tem uma tela em tanto, diga de passagem, tem uma tela Super AMOLED, é algo assim, muito bonito. Comentando sobre o seu desempenho, ele conta com um processador pra lá de esquentadinho, é o famoso Snapdragon 810, lançado em 2014, e sim, é um smartphone bem quente. Aqui ainda assim é um aparelho que dá conta do recado de algumas coisas hoje em dia. Não é o ideal, mas ele consegue ainda suprir algumas necessidades sem travar tanto. Ele também conta com 3 GB de memória RAM e ao menos essa versão minha aqui, ele conta com 64 GB. O que é um modelinho um pouquinho difícil de encontrar, tendo em vista que a maioria dos Moto X Force que você encontra por aí é 32 GB. Porém o meu é 64. O que para uso assim básico tá mais do que excelente. Um dos grandes problemas desse processador é justamente a temperatura, porque esse processador foi lançado numa época da transição do 32 bits para os 64 bits. E a Qualcomm, na época, acabou errando. Eu não sei por que ela acabou errando, porém, ele só tem um sério problema de superaquecimento. Ele dá um thermal throttle muito fácil. Só que o meu, eu acabei dando uma pequena solucionada. É uma certa, como posso dizer, gambiarra. Eu abri esse line por inteiro e eu coloquei pasta térmica no processador. E isso, de certa forma, ajudou a ele ter menos thermal throttle. Mas ainda assim, ele continua sendo um aparelho bem quente por conta, né? É um Snapdragon 810. Agora, como vocês estão vendo, ele realmente não tem quase nada instalado porque eu recém-formatei ele, mas ele roda WhatsApp, Facebook, Telegram, roda uns joguinhos aí básicos. Claro, não é o ideal, mas ele consegue dar conta. É um aparelhinho que
chega a ser interessante, digamos assim. O uso dele é bem interessante. Coisas pesadas assim, esquece. Genshin Impact aqui não vai rodar. Outros jogos muito mais pesados que isso, realmente não vai rodar. Eu já consegui rodar demo aqui com uma certa facilidade, já rodei uns joguinhos bacanas, mas se você quer realmente jogar nesse celular, eu não recomendo, porque justamente o processador ser muito quente mesmo. Estava no ano de 2015, rodando Android 5.1, esse celular recebeu algumas versões do Android até que bem interessantes. Ele saiu do Android 5, foi para o Android 6. Aí ele, no fim de sua vida útil, ele recebeu o Android 7 no lugar. O que não é um sistema operacional exatamente ruim, porém é algo realmente bem impressionante. Tem visto que é um processador bem esquentado, mas esse celular tem bastante custom ROMs. Inclusive, ele consegue sim rodar um Android 8.0 Oreo, porém o Android Oreo nele ainda está meio incompleto, mas por pouco tem. Mas no uso geral é um aparelhinho que no dia a dia dá até que conta do recado. Agora, sobre suas câmeras, é um tanto quanto curioso, porque ele tem um sensor de traseira de 21 megapixels e um sensor frontal de 5 megapixels. Tanto que o sensor traseiro consegue gravar em até 4K. Porém, é aquilo. Se você gravar nessa resolução, você vai conseguir fritar os ovos, porque este processador é muito quente, mas muito quente. Mas sim, dá para fazer umas gravações até que bem interessantes. Inclusive, o vídeo do Edge 30 Ultra foi feito com este aparelhinho aqui. Incrível que pareça. Agora, em questão de qualidade fotográfica, ele consegue sim tirar umas fotos bem interessantes. Agora, em baixa luz, bem, ele sofre de todo o Motorola. Tem o mal de todo o Motorola. Ele não consegue lidar bem com fotos em ambientes escuros. Ele realmente não consegue. É um aparelho que tem problemas com foco, tem problema com ruídos. Então, bem, um ambiente bem iluminado como esse aqui, ele vai super bem. Agora, em ambientes mais escuros, é, infelizmente, ele não é feito para isso. Um dos pontos de destaque desse celular na época era a bateria, porque um aparelho de 2015 com uma bateria de 3.760 mAh, quase 4.500 mAh, era algo realmente muito impressionante. Tanto que na época esse celular fazia 15, 16 horas de uso contínuo, dependendo do uso da pessoa. Mas que hoje em dia, por se tratar de vários anos, só que tem mais de 11 anos de idade, é, a duração de bateria desse celular realmente não envolve. No meu uso, como a bateria do meu já está um pouquinho degradada, eu consigo fazer em torno de 4, 5 horas, dependendo do uso. Agora, se você for realmente usar pesado esse celular, primeiro, o processador vai esquentar pra caralho. Esquece. Segundo, a bateria vai ser drenada rapidamente. Isso aqui, um uso pesado deve durar umas 2, 1 hora, mais ou menos. É um valor que realmente não empolga. Mas é impressionante ver que um smartphone de 2015 tinha realmente uma bateria bem impressionante para a época. Bem impressionante. O fato realmente curioso desse celular é, na época, ele já tinha carregamento por indução. Algo que era com visto dos celulares da época. Como o Samsung S6 já tinha isso, Note 5 tinha, alguns celulares Android tinha. E o iPhone não tinha esse recurso. E ver esse recurso no Moto X Force da época era realmente algo impressionante. Fora aquilo que eu falei, que é um aparelho que se você joga assim em qualquer canto, o aparelho consegue sobreviver perfeitamente. E é um celularzinho até que bem bonitinho. Apesar que tá cheio de marca de uso, né? Que eu já usei esse aparelho pesadamente. Foi um celular de uso meu principal por alguns anos, inclusive. Então é algo realmente bem interessante.
fora aqui. É um aparelhinho até que bem rapidinho. É um aparelhinho que não deixa na mão. E esse foi o vídeo. Se eu acabei errando alguma coisa, se eu acabei falando uma coisa que vocês não gostaram, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem ver mais conteúdo sobre celular, tipo instalação de custom ROM, otimizações, como fazer a aplicação da pasta térmica só para ver se ele para de esquentar um pouquinho menos, é só deixar nos comentários que eu farei esses vídeos. Então é isso. Falou!